Hoje é quarta-feira, dia 8/9/2021, agora são 11 horas e 15 minutos. Eu estou aqui para poder fazer essa live, esse vídeo, a respeito da matéria original do mais conhecido como voto digital impresso. Eu fiz o registro, aqui os documentos, esse aqui é o começo. Eu fiz o registro, essa aqui é a ata notorial, a união do registro da matéria. Esse aqui é o complemento judicial do registro. E essa aqui é a matéria. Essa matéria ela é registrada com 3 testemunhas assinadas no projeto, porque ela foi registrada no projeto meu chamado Criações de Invenções, que eu comecei de início em 1983 no SESI, Serviço Social da Indústria, que é onde que eu comecei a desenvolver invenções de objetos, produtos, na ciência e tecnologia do marco legal. Então, essa matéria aqui, ela é uma matéria a respeito do seguinte, ela é uma patente de título executivo política judicial. Ela está escrita assim: inventor de recurso especial superior, que sou eu, projeto criação de invenções, que ela é registrada dentro do projeto, autor principal, que sou eu, Luiz Messias Firmino Barros, iniciativa popular, plebiscito e referendos. Então, ela é da Lei 9.709, de 18 de novembro de 1988 a 1998. Início ano 2007, Escola Dr. Álvaro Guião, Andradina, São Paulo, Brasil. Continuidade, data 23/7/2021, data 12/8/2021. O autor é colegiado, permitido por lei, que sou eu, porque eu terminei o ensino médio e fiz vários cursos. Eu fiz curso e passei na faculdade, na Fundação Educacional de Andradina, em Tecnologia e Processamento de Dados. E o colegiado do voto nacional, que é a população civil que vota de forma nacional. Então, essa matéria aqui, ela é o seguinte, eu vou ler a matéria que está escrita aqui, ó, que eu registro, que aqui começa o Congresso Nacional, que é bicameral, que é a Câmara dos Deputados, a Câmara Menor, né, que é o Congresso Menor, e o Congresso Maior, que é o Senado Federal, os senadores federal. Então está escrito assim, que é a matéria. Desenvolvimento político, direito, unir por lei os votos da cidadania civil. Votos para serem transportados da cidadania civil para a Constituição Federal. Atar através de lei para candidatos para cargos eletivos. Unir a cidadania civil, direito federal, com esteio, razão maior, Carta Magna, Constituição Federal. República Federativa, Presidência. Ao câmbio e cotação da moeda nacional e internacional, que é a Casa da Moeda, tanto aqui do Brasil, nacional, e a Casa da Moeda internacional, que são todos os países do exterior. Matéria do autor, relator, voto, digita impresso. Plebiscito e referendos para ser registrado na Câmara dos Deputados, junto com o deputado federal Gerard Peck, proposta a emenda à Constituição. Então, essa aqui é a matéria de dentro do Congresso Nacional. Essa daqui é a matéria original, que é para gerar PEC para ser votada na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. PEC ao artigo 12 e 14, Constituição Federal, plebiscito e referendos, veículo digital. Porque o veículo digital e veículo de urna eletrônica é tudo a mesma coisa. Veículo digital, urna de votação e de impressão mecânica, por expedição de cédulas físicas depositadas em urnas pelo eleitor, conferência populacional para fins de unidades de contagem, apuração de votos de auditoria fiscal. Por que fala que a metodologia que eu fiz é de auditoria fiscal, que está aqui? Porque mesmo a pessoa que vota, no momento que ele digita lá na tecla digital, que aquela tecla ela é do telefone, antigo telefone Ericsson, que foi inventado com o passar dos anos. Saiu do disco, que era digital, passou para o teclado digital, que é analógico. Então ele vota ali. Ali, o próprio pessoa que está fazendo a votação, o cidadão civil, a cidadania civil, ele está promovendo e ele está fazendo o fato do quê? Ele está promovendo aqui, como está escrito aqui, fazendo uma auditoria.
Então, quem é o auditor fiscal do assunto? O auditor é a própria pessoa, é o cidadão civil, é o juiz, é a pessoa que vai trabalhar no dia do Tribunal Superior Eleitoral, regional, para ele poder fazer a apuração dos votos através da urna digital eletrônica, da urna digital de voto impresso. Então, a pessoa vai votar. Ele vai tirar o papelzinho dele e conferir o voto que ele votou? Pode ser. Pode ser encaixado essa impressora, a impressão, para ele poder conferir e colocar na urna. É necessário depois o auditor fiscal fazer a conferência do voto através do papel físico, do registro? Fica opcional se sim ou se não, porque toda aquela matéria que foi registrada ali vai sair na conferência de um pedacinho de papel assim de cada urna, já para o auditor fiscal conferir. Então o eleitor, a pessoa que vai lá e vota, ele votou o número dele lá na urna digital. Saiu o comprovante, o registro saiu na mão dele, físico, ele conferiu, depositou na urna, na caixinha da urna digital de votação impresso, depositado na urna para a conferência da auditoria fiscal. O auditor fiscal vai tirar o boletim de certidão lá e vai ver quem votou. Então o próprio votador já vai saber dali que já não tem fraude, não tem golpe na votação. Não precisa aquele monte de mão pegando aqueles papéis e conferindo o voto. A própria urna digital de voto impresso já vai dar o resultado do algoritmo de que foi votado em cada urna, para ser mais rápido, mais prático, mais eficiente. Então, o que é que eu quero explicar? A geopolítica, o geodireito, a geopolítica geral, através dessas urnas de votação que foi bolada aqui no Brasil por nós, como eu tenho essa matéria que eu registrei, porque é minha, porque eu comecei em 2007, eu vou fazer algumas explicações, ela vai passar a ser o quê? Ela vai passar a ser uma matéria de cume, de terceiro, segundo, ou até de primeiro, o quê? De primeiro cume, de geopolítica mundial, de direito das pessoas, da cidadania civil votar. Então, através desse a priori, é de razão voltar atrás, fazer o voto manual, como estava pedindo esse daí que diz que é presidente da República, que eu vou explicar, que eles foram votados na base do golpe, da fraude. Fazer aquela votação que nós fazíamos lá no passado, desde 1988 que eu lembro, que tinha um quadradinho assim, um papelzinho, aí a pessoa escrevia a caneta o número do candidato, colocava o nome do candidato e depositava na urna, que era o voto impresso, isso aí que era o voto impresso. Então, e tinha que contar, fazer a contagem com as mãos e pegando um por um, aquele monte de papel, aquele problemeiro, aquele monte de gente fazendo aquela confusão em cima da mesa, porque nós votávamos dessa forma e depositava numa urna, numa caixinha parecendo uma pirâmide assim com um buraco dentro assim. As pessoas vão em supermercado, você vai numa máquina digital hoje, tirar um cupom, você deposita isso dentro de uma urna daquela. Chamava urna de depósito do voto, da cédula física, feita manual, à mão, a caneta. Então isso aí é coisa do passado, isso aí não volta mais. Isso aí já está sepultado, isso aí ficou no passado, ficou na história. Então, a urna digital de voto impresso, expedição de cédula física, que é o papel registro, para poder fazer essa matéria dessa forma, é ideal. Então, o ministro federal Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, ele está certo. O presidente aí que fala que é o presidente, o falso presidente, ele está certo? Está certo dele querer o voto feito pela urna digital, voto impresso. Está certo. Agora, o que está acontecendo? Por que não querem pegar e sancionar, votar essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é o plenário maior da Câmara? Aí é que está o assunto. Por quê? Então, existem alguns detalhes aqui que eles são muito importantes pela Constituição Federal, pelas instituições, porque toda instituição que existe nasceu da Constituição Federal, que é o legislador, foi o Rei João Sem Terra, em 1215. Ele que assinou a Carta Magna. Ele é o poder político, o direito absoluto. Então isso aí vem da Inglaterra, da França, com certeza, isso aí começou em 1215, aí vem tendo esse trajeto todo que as pessoas explicam na lei, até pelas redes sociais, em tudo quanto é lugar, sobre até a abolição da escravatura, dos escravos, que foi a Lei Áurea.
Então, lá em 2018, o senhor ministro federal, que eu não tenho nada contra ele é ministro federal, ele conseguiu chegar lá, né? Ele se colocou no cargo, o Alexandre de Moraes. Ele fez uma ADI 825, Ação Direta em Constitucionalidade. Para quê? Para poder tirar essa iniciativa popular e essa lei da abolicionista, da escravação aí, que veio feita a lei lá da Inglaterra, pela Princesa Isabel, pelo Região Sem Terra, ele tentou tirar isso, tornar isso inconstitucional. Só que eu, como ator principal, que tenho bastante entendimento por questão que eu sou inventor de recurso especial superior, eu tenho título registrado no Instituto Oficial Internacional Nacional do Tabelionato Forense Federal, com ata notorial com tabelião, porque as pessoas devem entender o que é uma ata notorial feita com tabelião, que une o cidadão civil, a cidadania civil, no direito federal, que é a Constituição Federal e as suas instituições. Então um juiz, um ministro federal, um advogado da Advocacia Geral da União tem o direito legítimo, oficial, legal de ir lá e desunir isso? Eu tenho um documento como esse aqui, que eu fiz a ata do tabelião, da ata notória do tabelião, registrado oficialmente, pago, quitado. Um juiz federal, um ministro federal, um advogado pode chegar lá e desunir, desatar isso aqui, que é oficial? Não. No processo ele pode roubar isso aqui, praticar a corrupção, a ruptura constitucional e institucional? Não. Ele pode corromper as minhas invenções, que é ligado oficialmente aos industriais que estão industrializando elas de 1983, que tem as partes, que é o presidente da República, que é o governo federal, que sou eu, o autor, que está no artigo 5º da Constituição Federal, autor de inventos. Não, ele não pode fazer isso. Ele acha porque ele é ministro, ele é juiz, ele chegou lá, ele pode chegar lá e pegar um documento desse aqui e falar que esse documento não é nada e romper ele do jeito que ele quer. Não, isso aqui é constitucional. Isso aqui é institucional, é o Estado Democrático de Direito, de ligação da cidadania civil, do direito federal que a pessoa tem, que nem esse direito meu que eu tenho aqui agora, registrado aqui, ele é direito federal, ele é constitucional e institucional no mundo inteirinho. Ele é internacional e nacional, pela ata do tabelião. O tabelião, ele é o oficial mais sério que existe em registro de documento no mundo. É o tabelião. É um poderoso meio de prova. E através desse registro aqui eu tenho as testemunhas assinadas em todos os documentos de registro que eu tenho, tanto de invenção como essa matéria aqui, ó, que é a proposta de emenda à Constituição da Cidadania Civil, para poder transportar os votos, porque isso aí não existe na Constituição, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, a lei, para transportar os votos da cidadania civil para a Constituição Federal. É aonde que existe a ruptura, a lacuna constitucional, que não tem a lei, não está atado pelo Congresso Nacional na votação, não está escrito lá, registrado na Constituição Federal, sancionado essa união do voto da cidadania civil para o direito federal, que é a Constituição Federal, que manda os votos para o presidente da República, que é a votação majoritária, ele é o esteio, é a razão principal do sistema eleitoral votatório no Brasil e no mundo, e para todos aqueles que são de cargo eletivo, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e assim por diante. Todo aquele que é do ramo político, que é o ramo do direito. Então o que acontece? Tem essa ruptura, essa lacuna. Então, desde 1988, que é a Constituinte, que eu lembro do Ulisses Guimarães, que eles fizeram isso, eles deixaram essa lacuna. Eles deixaram essa lacuna por quê? Porque eles quiseram deixar essa lacuna. Eles quiseram deixar a cidadania civil inconstitucional, a Constituição Federal, através dos votos. Os votos não são originalmente, oficialmente, levados para a Constituição Federal. Fica no vazio. Então todos esses que foram sendo votados, eles não foram sendo votados legalmente, oficialmente, legitimamente, não. Pela Constituição Federal, não. Aí tem a ruptura inconstitucional. As instituições estão rompidas, estão com a lacuna. Então o que acontece? Por que eles não querem votar essa PEC? Que aqui, que foi a matéria que eu comecei. Porque a Bia Kicis e o Felipe Barros, que é deputado federal, eles tentaram passar o voto impresso, antigo, que eu falei aqui. Lá
na Câmara dos Deputados, na comissão especial, dia 5/8, dia 10/8, foi derrubado, foi anulado e arquivado definitivamente. Tem uma matéria também, igual da Bia Kicis, lá no Senado Federal, e ela não vai ser mais proposta, porque não pode. Isso aqui é metodologia, isso aqui segue o marco legal da ciência e tecnologia, que é a evolução da ciência dos objetos e aparelhos eletrônicos digitais, que é muita coisa que as pessoas não entendem na geopolítica e no geodireito, no marco legal da ciência e tecnologia e evolução. Então, o que acontece às pessoas que são especializadas no direito e compreendem sobre isso? Por exemplo, vai deixar na ruptura, na corrupção institucional do sistema, porque aqui já está escrito sobre o veículo digital. Não pode ser aparelho digital na metodologia, mas como ele é o veículo digital impresso de votação de urna, o que acontece? A pessoa vai entender que ele é um aparelho que é usado para poder fazer a votação digital, impresso de impressão mecânica. Não pode ser escrito de impressão, por exemplo, essa máquina que imprime. Não pode ser escrita a máquina, tem que ser de impressão mecânica, veículo digital, se chama metodologia. Eles não souberam fazer a metodologia, junto com esse tal desse presidente da República chamado aí Jair Messias Bolsonaro e tantos outros. Então, através disso, por exemplo, uma coisa muito profunda para poder entender. Quando a criança nasce, ela nasce num estado como? De pai e mãe. Até ela ser registrada numa certidão de nascimento, um registro oficial, uma certidão, ela está como? Ela está indigente. Depois que ela é registrada, a certidão de nascimento, num registro desse aqui, que é um instituto oficial, que é o cartório do Fórum, ela passa para a Constituição Federal. Ela passa a ser registrada na República Federativa, tendo direito civil e direito federal. Aí, tudo que existe de forma digital e de papel físico, ela tem direito. Aí uma pessoa como eu, qualquer outra pessoa, chega num lugar aonde que você vai ver alguma coisa de documento ou processo, que lá está escrito certidão digital. A certidão digital foi feita exclusivamente só para advogado e juiz? É claro que não. Ela foi feita para todo mundo. Por que existe o registro da certidão de nascimento para cidadania civil e direito federal? É para todas as pessoas. O juiz, ele é um cargo como? De servidor público. Ele foi criado por pessoas. Ele era nada mais nada menos que uma coisa institucional. Constitucionalizou ele por quê? Para ele poder fazer o trabalho de atendimento público. O advogado, ele não é um servidor público, então ele não pode romper essas coisas, né? O juiz. Então a pessoa vai lá, entra no processo, ele tem uma alternação, que nem no Tribunal Regional Federal, no Juizado Especial Federal e Estadual. Ele tem o direito de ter uma certidão digital para ele poder entrar no processo e defender os seus direitos, cidadão civil com direito federal? Claro, é exclusivo da Constituição Federal. Aí o presidente da República, o ministro federal, um juiz vai querer romper isso daí, vai corromper, vai jogar onde? A vida digital vai para onde? Que é o marco legal da ciência e tecnologia, que é para todas as pessoas usarem, internet, urna digital, celular digital, tanta coisa digital que as pessoas usam, que eles têm o direito, eles pagam por isso, nós pagamos por isso, pagamos tributo. Mas aí chegam umas pessoas sem noção, que começam a fazer confusão, eles têm devaneio mental, não sei o que está na cabeça deles, ou não souberam entender as coisas direito, não tem sentido, começa a fazer confusão e começa a fazer esse problema que está acontecendo no esteio do país. Então eu quero dizer para você o seguinte: esse que está aí, que diz que é presidente da República, ele está aí, mas ele não está de forma oficial, é golpe. É golpe, é fraude, eles foram votados na base do golpe e da fraude. A Janaína Pascoal, ela é deputada estadual, ela fala que ela é deputada estadual e ela é advogada, ela se formou na USP, eu conheço ela. Ela entrou em 2016 para tirar Dilma Rousseff do PT, da política, ela estava como presidente. Aparentemente, né, na base da falácia, da falcatrua. Aí, a Janaína Pascoal fez o quê? Ela tem consciência disso daí. Ela fez a maracutaia, tirou a outra, entrou com processo de impeachment, que realmente eles estão no processo de impeachment, todos aqueles que foram votados,
falsamente, eles estão pela lei do impeachment. Eles estão com crime de responsabilidade. E fiscal também, porque eles não estão originalmente, oficialmente, pelo voto da cidadania civil transportado para a Constituição Federal. Então é crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade do presidente da República. Por quê? O presidente da República, ele é obrigado a entrar no Congresso Nacional para poder fazer a votação de uma PEC como essa, que é minha matéria. Ninguém mais pode registrar isso aqui no mundo, porque está registrado no meu nome, foi eu que comecei, eu que dei início. Então eu dei continuidade, porque eu fiquei sabendo, aí vieram me informar para mim fazer live, porque eles estavam tentando corromper isso aí, fazer a maracutaia, né? Se eles tivessem a matéria deles, registrado, nascido do íntimo deles, eu não falava nada, mas não foi. Eles queriam passar a perna nisso daí, mas eles não conseguiu. Graças a Deus que ele não conseguiu, porque ainda tem pessoa séria dentro do Congresso Nacional, do Senado Federal e do Superior Tribunal Federal. No Tribunal Regional Federal da Terceira Região, não vou falar que tem juiz ou desembargador sério lá dentro, porque o que eles fizeram aí, corrompendo essa ata que eu expliquei, dentro do processo para me receber sobre o CPC 32, do desenvolvimento dos meus inventos, que eu tinha que receber o meu dinheiro, que do desenvolvimento das minhas matérias, dos meus objetos, dos meus produtos que eu fui inventando e a indústria foi levando para industrializar, e gerou isso aqui, ó, gerou tributo, gerou o CPC 32, e eles fizeram o desvio ilícito junto com o advogado, o juiz federal Ricardo William Carvalho dos Santos, o advogado da Advocacia Geral da União, Erlon Marques, de Presidente Prudente, e o advogado que eles nomeou para poder cuidar desse processo meu, que é o Nelson Luiz Modesto Júnior, aqui de Andradina. Então eles fizeram o desvio ilícito disso daí junto com os industriais e o governo. Então eles praticaram a corrupção dentro disso aqui também, que é dentro da República Federativa do Brasil. Agora, o que nós vamos pensar a respeito? Os governadores de estado, quando eu comecei contra a ADI 825 do Alexandre de Moraes, o ministro federal, eles me apoiaram e nós conseguimos derrubar, anular a ADI 825. Ela foi vencida definitivamente, porque ele queria excluir todas essas coisas das nossas vidas. E ele não tem essa permissão, ele não é a Constituição Federal, ele tem que respeitar as leis têm que ser cumpridas direito. Aí, com mais detalhe, eu vou te explicar mais algumas coisas aqui para poder entender. Aqui, Estado Democrático de Direito, o Estado Civil de Direito, o Estado Natural de Direito. O que é o Estado Natural de Direito? Aqui onde nós vivemos, é o ir e vir. As pessoas têm direito naturalmente das coisas, porque é científico, através de ter acesso às coisas naturais, às riquezas naturais. Então nós somos pobres. Está escrito na Constituição Federal que uma pessoa como eu, o rico, tem mais privilégio do que eu? Não está escrito isso daí não. Isso aí que eles bolaram é inconstitucional, é mentira. A cidadania civil, o direito federal é republicano. A pessoa pode ter o documento, receber suas coisas. Como é que eu recebo salário mínimo, outras pessoas recebem? E ninguém fica falando pro outro que ele é rico e pobre. Eles bolam isso daí para enganar as pessoas, para poder passar as pessoas para trás. Isso aí é coisa de criminoso. Então, ó, o veículo digital, a expedição da cela que eu falei, o nascimento, né, que a questão, o processo aqui, o processo meu lá do desvio, lá do ilícito do juiz aí, o Ricardo William, é o processo 00007720720204036316, data 30 de setembro de 2020. Então, esse pessoal aí desse processo aí, eles fizeram uma coisa aí com os meus títulos de invenção aí do artigo 5º da Constituição Federal, que é uma coisa absurda. Aí, a questão é o seguinte, segundo o que eu sei e fiquei sabendo, dentro da Câmara dos Deputados, tem 400 deputados federais que é do PT, do Partido dos Trabalhadores. Eles são a favor do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva. Porque na base do golpe também da fraude, ele fingiu ser presidente da República 2 vezes, igual de Dilma Rousseff. Aí eles querem barrar essa PEC lá dentro, junto com o Arthur Lira. Por quê? Porque, por exemplo, o vereador, ele recebe 10 mil reais de dinheiro por causa da política, porque ele é vereador. No golpe e na fraude também.
Então ele recebe 2.000 pelo dinheiro real, a moeda do real, da Casa da Moeda Real do Brasil. Mas como é corrigido pelo dólar, que é a moeda